Não, não são justificáveis os cercadinhos e são ainda mais injustificáveis eh, os pagamentos feitos pelo Bolsonaro com cartão corporativo para manter os cercadinhos. Esse cercadinho, Fabiola, é uma das grandes distorções do governo Bolsonaro. Com presidentes convencionais, eles têm uma estrutura de comunicação, têm porta-vozes, e essa estrutura filtra, por assim dizer, as manifestações oficiais do inquilino do Palácio do Planalto. O Bolsonaro preferiu ser um presidente sem filtro. Ele até teve um porta-voz, que era um general, mas ele optou por ser um presidente sem filtro. E nós sabemos por que ele fez isso. Porque ele queria administrar a sua própria indústria de mentiras. Ele administrava essa indústria pessoalmente. Então, se nós formos analisar em perspectiva essa notícia que nós estamos tratando aqui, nós podemos dizer, a rigor, que o dinheiro do cartão corporativo do presidente da República financiou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, porque não existiriam aquelas falanges bolsonaristas que invadiram os prédios públicos não fosse o discurso de ódio propalado pelo Bolsonaro. Não haveria o bolsonarismo invasor de prédios públicos não fosse o Bolsonaro. E o Bolsonaro difundiu esse discurso do ódio nos cercadinhos. Portanto, numa relação de causa e efeito, o brasileiro pagou do seu bolso a difusão dessa mensagem de ódio que resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Financiou, além de cercadinho, as motociatas. Financiou coisas mais abjetas. Por exemplo, se você fica doente, Fabiola, se eu fico doente, nós vamos tirar dinheiro do próprio bolso, apresentar lá o cartão de débito e comprar um remédio na farmácia. O Bolsonaro comprava os seus remédios, já ficou demonstrado com esta invasão que está sendo promovida pela imprensa brasileira nos extratos do cartão corporativo do presidente, ele pagava com o dinheiro do contribuinte o seu remédio. Por quê? O presidente já tem avião no hangar, carro oficial na garagem, cama, mesa, geladeira abastecida, ainda tem que pagar o contribuinte brasileiro o remédio do Bolsonaro, inclusive os tranquilizantes, que ele comprava lá, Rivotril, não faz sentido. Então, tudo parece ser imoral no cartão de crédito do Bolsonaro. E agora acrescenta-se à imoralidade o financiamento da difusão do discurso do ódio que resultou nos atos de 8 de janeiro com cartão corporativo. O absurdo está ultrapassando, Fabíola, no caso do cartão corporativo do Bolsonaro, as fronteiras do paroxismo. É tudo fora de propósito. E até quando estava em férias, né, Josias? Essa que é uma questão também, né? Quer dizer, as férias de um presidente têm que ser pagas com dinheiro público, porque quando a gente vê essa história toda, é muito maluco isso, né? E aí a gente vê o gasto com cartão corporativo durante um período de férias. Isso não é justificado, né? Não é justificável, né? O presidente da República ele tem algumas restrições que levam a que, em última análise, as férias dele sejam custeadas pelo contribuinte, porque ele dispõe ali de um aparato de segurança que é pago pelo Estado, ele não pode ser transportado, senão pelo avião presidencial, com carros oficiais. Então, as férias dele acabam sendo custeadas pelo contribuinte, até porque eh, a maioria dos presidentes adquiriu o hábito de passar férias em instalações das Forças Armadas. As Forças Armadas têm instalações em Santos, na Bahia, no sul do país, em praias muito bonitas, muito aprazíveis. Então, o Lula fazia isso, a Dilma fazia isso, o Bolsonaro, Fernando Henrique também fez. Então, é razoável que o Estado
acabe bancando as férias do presidente, porque o presidente não pode se locomover de outra maneira, senão pelos meios oficiais, e não pode dispensar os guarda-costas e todo o aparato que se forma em torno dele. Agora, o Bolsonaro ele acrescia a essas despesas adicionais, porque o cartão pagou despesas injustificáveis em padarias, em confeitarias, em despesas que, se eu estou hospedado numa instalação militar, evidentemente as refeições são providenciadas ali, antes do presidente chegar, a força militar que controla aquela base ali vai ajeitar a estadia dele. O Bolsonaro acrescentava a isso despesas extras que não estavam no figurino. Passeios de lancha, passeio de jet ski, passeio de moto. E isso é que não é razoável. É preciso que algum órgão de controle, TCU, a, a Controladoria Geral da União, passe um pente fino para verificar o que Bolsonaro fez com o seu cartão corporativo. Fabiola, não fez boa coisa, isso já está evidente. Mas é preciso saber quanto custou ao contribuinte brasileiro esse malefício proporcionado pelo mau uso do cartão corporativo pelo Bolsonaro, até para que alguém, ou o Estado, ou um brasileiro qualquer, providencie uma ação, ou ação de iniciativa popular, ou ação do Ministério Público, para ressarcir esse dinheiro que foi gasto indevidamente.